4 de Romanos, do versículo 1 até o 10. Nós leremos, em seguida a gente vai ficar uma exposição. Qual é o livro? 4, do versículo 1 até o 10. Alguém que tem a Almeida Revista atualizada, queira ler? Almeida Revista atualizada. Essa aqui. A Almeida atualizada? E pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar para não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, isso como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio a sua fé e a vida como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus anuncia justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, a fé se cuida? Estando ele já circuncidado ou incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Bom, esse texto ele está dando continuidade, ele vai encerrar o primeiro momento da gente. A gente separou, obviamente a carta aos Romanos tem 16 capítulos, mas a gente separou o nosso estudo. Pode ser que se estenda, mas aí vai depender de uma nova decisão. A gente tem do 1 ao 4 é o primeiro momento, a gente vai ter um estudo aí, vai ser um encerramento a partir do capítulo 4. E aí iniciaremos um novo momento no capítulo 5 até o capítulo 8, que é onde a gente pretende encerrar. Pode ser que se estenda? Pode ser sim, mas a gente vai estar planejando o nosso encerramento no capítulo 8. Então, o nosso primeiro encerramento em relação ao comentário de Romanos é no capítulo 4. Então, a gente está caminhando para as 3 últimas aulas desse primeiro momento. Então, o caminho que Paulo tem feito, a gente tem observado, primeiro é convencer a gente que é pecador, convencer a humanidade que é pecadora, mas agora ele quer convencer de que só isso não é a verdade. Né? A primeira verdade é, você não presta. É a primeira verdade. Você não presta, você precisa de um Salvador. Você não tem como se salvar. Mas a segunda verdade é, mas que bom que alguém operou justiça suficiente, totalmente suficiente, para que ela seja colocada em nós. Então, são 2 lados que a gente já tinha comentado. Então, de um lado, eu sou pecador, não consigo me salvar. Do outro lado, Jesus é um Salvador maravilhoso e que pode nos salvar. Então, temos essas 2 verdades e é onde a gente vai caminhar a partir de agora. Então, eu coloquei isso aqui no quadro e eu ia colocar 10 palavrinhas, eu vou tentar colocá-las não com todas as palavras, mas com todas as letras, pelo menos. Mas, alguém sabe o que significa essa palavrinha? Só a título de curiosidade. Ordo Salute é do latim e significa, literalmente, a ordem da salvação. A gente tem falado até então, família aprendeu com alguns termos, mas tem alguns termos específicos que a gente normalmente ouve, mas a gente não sabe exatamente do que se trata. Então a gente tem o que a gente chama de a ordem da salvação, a Ordo Salute, né? Que é todo um processo que acontece até que a gente chegue no estado final. E a gente literalmente vai encerrar a nossa última aula quando a gente tratar desse momento também final. No capítulo 8 vai tratar disso, que é a glorificação. E você já até fizeram trabalho sobre isso, então talvez só vá relembrar em algum momento. Mas alguns deles a gente não trabalhou ainda, mas a gente vai citando porque estão conectados de alguma forma. Então o primeiro momento da salvação, que não é em nós ainda, mas é sobre nós, é a eleição. Que a gente vai tratar no futuro, se assim permitir o Senhor. Mas aí, voltando para o tempo, a gente chega no chamado, que é o chamado eficaz, é o chamado do Evangelho. A eleição diz respeito à eternidade, Deus nos escolhe desde a eternidade. Mas o chamado é o momento em que acontece local, aqui. A gente é chamado pelo Evangelho. E após o chamado, e praticamente no mesmo momento do chamado, nos acontece a regeneração. Regeneração, que é justamente o novo nascimento. É o momento em que Deus nos habilita a crer. E é importante que eu coloque isso aqui agora, porque a gente vai começar a tratar de justificação,
Só que Paulo não está preocupado em explicar o que é fé agora. Ele está preocupado em mostrar que a justificação vem somente pela fé. Só que aí a gente pode pensar e tentar perder de vista que Paulo já tratou no capítulo 1. Então, eu vou fazer um pequeno resgate do que é a fé, para a gente poder entender que ela é um dom de Deus. Porque algumas pessoas não compreendem a fé como um dom. Então, na regeneração, Deus nos torna a vida novamente, é um novo nascimento. E após a regeneração, e por causa da regeneração, nos acontece e nós podemos nos converter, a conversão. Ficar meio breve assim, mas após a conversão, e é uma sequência, por isso realmente a Ordo Salutis, vai acontecer 3 coisas, quase que em paralelo, por causa da conversão. Então a gente vai ter a famigerada justificação. Tá dando uma dor na coluna ficar nessa posição. Mas a justificação, aí uma outra palavrinha que também será tratada, calma, não me traia a mão, pelo amor de Deus. A adoção, tá meio tudo junto, né, para esse cara. A adoção será tratada também, capítulo 6, 7, 8, de alguma forma. A adoção, agora nós vemos, após a adoção, o caminho mais natural, né, que a gente vai entender, a santificação. E essa, a partir do 6, a gente vai se importar bastante com esse tema. Mas já hoje eu quero tratar dele, por isso que eu estou colocando toda a ordem de salutos. Então, depois da santificação, a gente vai chegar num termo que está totalmente atrelado à santificação, que é perseverança. Vou deixar a posição aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada aqui. Porque está dando um peso no braço. Hã? Não, porque eu vou chegar uma coisa para cá. Aí eu tenho que economizar espaço. Meu Deus, não dá para ler, mas vocês podem imaginar que é a palavra lá, pelo amor de Deus. Perseverança. Finge que tem perseverança. Finge que tem perseverança. Aí depois da perseverança, esse aqui não acontece com todo mundo, mas a maioria de nós vai experimentar isso daqui, que é a morte. E a morte faz parte, sim. E por último, e não menos importante, e esse sim vai acontecer com todo mundo, sem exceção, todo crente experimentará glorificação. Então, aqui nós temos os 10 elementos da Ordo Salutis da salvação, na ordem da salvação. Então, a gente é eleito por Deus, e aquele que é eleito por Deus será chamado por Deus, e sendo chamado, ele, naquele momento, ele é regenerado, ele é convertido, ele é justificado, ele é adotado, ele é santificado e processualmente, a gente vai ouvir isso rapidinho. Aí, nesse processo de santificação, há a perseverança, e os que perseveram morrerão salvos, e aí eles terão um momento de intermediário em que estarão em alma por Cristo. E esses que morreram, e aqueles que não morrerem, independente se morreram ou não, eles ressuscitarão e eles serão glorificados. Então, de modo simplificado, isso aqui é todo o processo de salvação que acontece com todo eleito, com todo aquele que é salvo. Ele passou por isso aqui. Né? Ele é escolhido, foi chamado, regenerado, convertido, justificado, adotado, santificado, e é um processo. Perseverança, morte, esse aqui não necessariamente. Há alguns poucos que terão o prazer de passar por toda a grande tribulação e serem arrebatados. E a presença de Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas por que eu coloquei isso aqui? Porque a gente está tratando de um momento que acontece aqui. E, obviamente, Paulo está se preocupando com esse momento, a justificação. Mas tem todo um subtexto para que a gente chegue até aqui. Ou seja, tem todo esse subtexto. E aí eu estou tratando aqui, mas eu quero colocar esse subtexto para que a gente não pense que não aconteceram coisas anteriores. Inclusive, o fato da fé ser um dom. Então, para a gente analisar o texto de modo minimamente satisfatório, vamos para o primeiro versículo. O texto diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Esse texto é um pouco truncado, mas eu quero enfatizar uma palavrinha específica. Ele diz assim, alcançado, essa palavra, né? O Calvino, no comentário, ele vai destacar a palavra grega que está lá, o verbo grego que está ali. Porque alcançado talvez não diga muita coisa. O que é que Abraão alcançou segundo a carne?
O que Abraão conseguiu segundo a carne? É justamente isso. É o Ekenai, que é o verbo que ele colocou ali. Ele está falando justamente do que Abraão conseguiu. O que Abraão obteve por meio da carne. E aí, segundo a carne, aqui é justamente por si mesmo. Então, Paulo já inicia o versículo 1 com uma pergunta. Isso aí é a pergunta que vai gerar em torno de tudo que a gente vai falar a partir de agora. Então, a gente vai pensar o seguinte. E aí, a gente vai dizer o quê? O que Abraão conseguiu por ele mesmo? O que Abraão conseguiu segundo a carne? O que Abraão conseguiu por sua própria natureza? Abraão conseguiu o quê por ele mesmo? E essa é a pergunta. Inclusive, é uma pergunta que ele pode fazer para nós. O que é que eu consegui por mim mesmo? O que é que eu consegui pela minha natureza? O que eu consegui com o meu próprio esforço? E esse é o ponto e é o texto que a gente vai observar. Então, no versículo 2, Paulo diz: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, mas sim em relação a Deus, mas não em relação a Deus. Então, observe o seguinte: ele está dizendo assim, ó, ele faz a primeira pergunta e agora ele vai argumentar em cima da pergunta. Ele quer provocar os romanos ali. E aí, quando eu digo romanos, eu me refiro tanto a judeus como a gentios. Mas percebam que ele volta-se diretamente aos judeus. Por quê? Porque os judeus, eles têm alguém especial. Eles se chamam filhos de Abraão. Então, o fato de ser descendente de Abraão, segundo a carne, segundo o sangue, ou seja, eu tenho literalmente sangue de Abraão no meu sangue. Ou seja, a gente não necessariamente tem. Eu não sou descendente de judeu para ter sangue de Abraão. Então, eu posso ter vindo de outra pessoa de uma linguagem diferente. Imagina, foi Terá, irmão dele. Ou seja, não é sangue de Abraão, é sangue de Terá. Então, perceba, eu posso não ter sangue de Abraão no meu sangue. Sei lá, por algum motivo, algum judeu, caso com alguém da minha família, eu posso ter um 0,000 alguma porcentagem, mas não é essa a importância. É sobre ter sangue de Abraão no meu sangue, na genética de Abraão. Não é sobre isso. É sobre o fato deles se acharem realmente melhores, que a gente já viu isso faz tempo, se acharem melhores por terem sangue de Abraão, DNA de Abraão na sua descendência. Só que a questão é, Paulo está falando para judeus, diretamente, sim, mas ele também quer comunicar algo aos gentios. A carta toda é para judeus e gentios. Então, quando ele está falando isso, ele quer que os gentios que se são inferiorizados pelos judeus, olha, vocês estão aqui, mas vocês têm que fazer obras, vocês têm que ser circuncidados, vocês têm que fazer aquilo outro. Por quê? Porque os judeus se achando superiores querem que os gentios façam determinadas coisas. Pratiquem as obras da lei, não só cerimonialmente, mas em todos os sentidos. Mas aí, ele quer comunicar para o gentio que, olha, é o seguinte, olha, nem Abraão foi justificado por obras. Então, o judeu está levando a repreensão, mas o gentio está recebendo um consolo. Então, perceba, a palavra é dupla. Ela está dando um consolo ao mesmo tempo que está dando a repreensão. Ao mesmo tempo que ele está dizendo, judeu, abaixa a bola. Abraão foi justificado não pelas obras. Gentio, relaxe. Você não vai ser justificado por obras. Então, ele está dando uma dupla palavra. Então, para um ele está dando consolo, para outro ele está dando repreensão. Então, ele diz assim, porque Abraão foi justificado. Se Abraão, eu tenho aqui, eu estou tentando, mas se percebam que isso aqui é uma condição. Uma condição. E aí, em português, ele também chama de a conjunção condicional. Então, ó, essa conjunção condicional, ela está estabelecendo justamente o seguinte, ele não está dizendo, Abraão foi justificado por obra. Não, ele está dizendo, se, olha, é uma hipótese, ele está colocando algo hipotético aqui. Olha, se Abraão foi justificado por obras, ele tem o que se gloriar. Ele está. Se eu sou justificado pelo que eu faço, se Deus me declara justo pelo que eu fiz, ou pelo que eu faço, logo eu tenho que me gloriar. A minha oração vai ser, Deus, que bom que eu faço tudo direito. Deus, que bom que eu fiz a coisa certa. A minha oração não é sobre o que Deus fez, é sobre o que eu faço. Se eu sou justificado por obras. Ou seja, eu não preciso cantar as obras de Deus, eu preciso cantar as minhas obras. Porque eu fui justificado. Eu sou meu próprio justificador. Fui justificado pelas minhas obras. Qual é a causa da justificação? Eu sou demais, eu sou maravilhoso. Ou seja, por que Deus vai me abençoar? Porque eu sou bom demais. Cara, que cara maravilhoso que eu sou. As minhas obras são incríveis. A ponto de Deus me justificar. Olha que incrível que eu sou. Então, se Abraão foi justificado pelo que ele fez, logo ele pode se orgulhar, ele pode se gloriar, ele pode ser, uau, eu sou demais. Ele vai chegar no céu assim, ó, arruma meu lugar aí, porque aqui eu mereço.
aqui é meu lugar, porque eu comprei a minha salvação com as minhas obras. As minhas obras me fazem merecedor de estar aqui. Enquanto que os outros não mereciam, porque as obras dele também não prestavam, né? Mas as minhas obras merecem estar aqui, porque eu as conquistei no meu próprio esforço. Não sei se para você parece ridículo, mas é extremamente ridículo. Porque a gente não vê absolutamente nada disso na Bíblia. Meus méritos não existem, literalmente. Então, Paulo está colocando essa hipótese condicional. Ele está dizendo assim, ó, se Abraão, na hipótese de Abraão ter sido justificado por obras, ele tem que se gloriar. Só que aí Paulo vai colocar uma adversativa. Ele vai contrapor, ele vai discordar do que ele acabou de dizer. Beleza, eu disse isso aqui, essa hipótese, mas veja só, essa hipótese não procede, essa hipótese não é real, essa hipótese não é verdadeira, mas não em relação a Deus. Ou seja, isso aqui que ele está dizendo, até o Calvino vai destacar bastante esse trecho, e vai colocar assim, olha, então, a partir desse momento, a partir da adversativa, ele está colocando, olha, isso aqui não procede em relação a Deus, a realidade não é dessa maneira. Em relação a Deus, não há como Abraão se orgulhar, não há como Abraão se gloriar. E ele está colocando isso para aquela comunidade, para dizer o seguinte, olha, nem vocês. Porque, e aí, a gente abre os parênteses, Abraão era a pessoa de maior estima. Aí nós temos Abraão, Moisés e temos Davi. Eu diria, as três pessoas mais notáveis para um judeu. E Abraão é justamente aquele que precede todos eles. Abraão é tido como o pai da fé, e ele é mencionado esse mesmo termo aqui na carta do Romano. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê e diz, poxa, se Abraão é o pai da fé, e ele é aquele que é maior do que nós, para a mentalidade judia, então, se Abraão, sendo maior do que nós, e ele não foi justificado pelas suas próprias obras, quem sou eu para tentar ser melhor do que Abraão? E esse é o argumento que Paulo quer estabelecer. Está dizendo, olha, Abraão foi justificado por obras, vocês querem ser melhor que Abraão? Ou seja, para um judeu isso é uma ofensa. Porque se alguém tentar se mostrar maior que Abraão, vai dizer, como assim? Tu quer ser melhor do que os pais? Como assim? Então, é motivo do judeu se envergonhar e dizer, opa, Paulo está usando um argumento que constrange o judeu. Então, ele está dizendo, ó, nem Abraão pode se gloriar, porque se ele tivesse justificado por obras, aí beleza, ele poderia se orgulhar. Mas em relação a Deus, ele não pode. Por quê? Porque ele não foi justificado por obras. Ele foi justificado por outra coisa. A gente já sabe. Mas a gente vai no versículo 3 e ver Paulo argumentando uma vez mais a respeito disso. O versículo 3 diz assim, pois que diz a Escritura? Aí ele vai começar a dizer, olha, tá vendo? Abraão não foi justificado por obras. Porque se fosse, ele poderia se orgulhar, ele poderia se gloriar, ele poderia se exaltar a respeito de si. Mas olha o que ele diz, pois que diz a Escritura? E aí Paulo começa a puxar o maior argumento que ele tem. E é o maior argumento que nós, como cristãos, também temos. A Escritura. Então, Paulo ele não vai pegar simplesmente os argumentos de argumento em si, mas perceba que ele vai pegar a Bíblia e vai dizer, olha, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Então, Paulo, ele tenta ser sempre escriturístico. Por quê? Porque a base da nossa argumentação tem que ser a Bíblia. Por que eu acredito nisso? Porque a Bíblia diz. Por que você pensa dessa maneira? Porque eu olho para a Bíblia e vejo isso na Bíblia. Então é sempre um esforço de interpretar a Bíblia e não um esforço de, não, mas na minha cabeça eu penso assim por conta da psicologia, por conta da física, por conta da química, por conta disso. A Bíblia diz. Então, existe um pé de igualdade, a gente tem um esforço hoje, e aí é meio aleatório, mas é importante a gente pensar, que a gente sempre pensa, não, eu fico com a Bíblia desde que a ciência confirme. Então, se a ciência mostrar de alguma maneira diferente, eu vou ficar com a ciência e vou tentar mudar a Bíblia por causa da ciência. E a gente tem um esforço de, não, se a ciência diz, então, mas e se o esforço científico faltar um pedaço? E depois daquele pedaço houver uma completude, e aí a teoria precisa ser reformulada, os conceitos precisam ser alterados. O que você fez com a Bíblia? O que você pregou a partir da ciência? Então, a Bíblia, ela precisa ser a nossa única regra de fé e prática. Então, onde a Bíblia se cala, eu me calo. Mas onde a Bíblia afirma, eu preciso afirmar. Então, a nossa argumentação, muitas das vezes, é um esforço de tentar adequar a Bíblia a muitas outras coisas. Mas a verdadeira ciência não contradiz a Bíblia. Então, onde a ciência se posicionar contra a Bíblia, eu me posiciono contra a ciência. Aí você vai dizer, você é um negacionista? Não, de maneira nenhuma. A questão é, a gente precisa entender que a verdade da Bíblia ela é perene. A Bíblia ela é a mesma e será a mesma de eternidade a eternidade. As minhas palavras não mudam.
mas a ciência está num constante esforço de atualização e de constante melhoramento. Ela é um esforço humano. E todo esforço humano que contradisser a escritura, ele é falso. Por exemplo, a própria ciência. A gente vai ver um momento em que, antes de Darwin, existia Lamarck. E Lamarck propôs a primeira versão da teoria evolucionista. Lamarck estava errado. Mas muita gente acreditou em Lamarck. Aquela lei de uso. Era aquela lei de uso. Que o pessoal, tipo, a girafa forçou tanto o pescoço que evoluiu. Tal. Tipo, hoje, o pessoal da biologia, e ela tá aí para não me deixar mentir, o pessoal por Lamarck tá aqui, tá top. Aí chega Darwin e diz, isso aí tá errado. E aí a gente tem hoje, o darwinismo, e hoje em dia a gente tem compreensões de Darwin que já estão em desuso. A gente tem o neodarwinismo. Então, percebe-se que ele se atualiza. Então, coisas que ele disse, isso aqui não é necessariamente assim. Então, a gente vai atualizando, vai modificando alguns detalhes. Então, as coisas vão se melhorando. Então, a gente não pode olhar para a ciência como sendo a voz final. A gente precisa olhar para a escritura. Inclusive, sobre essa questão do darwinismo, já existem teólogos e cientistas que eles tentam conversar, discutir, né, sobre essa situação para descobrir a questão da evolução dos bichos da forma mais correta. Que todo mundo entre em um comum acordo. Não só a questão dos bichos, mas assim, da ciência no todo. Tem até uma discussão que eu estava vendo numa revista científica que eles falam sobre a explosão do Big Bang. Eles falam sobre teólogo discutindo sobre com um cientista, e aí ele fala que não, mas quem criou foi Deus. Ele fez, ok. E esse cientista, esse teólogo, ele estudou, ele fez curso de ciências biológicas para poder conseguir fazer essa conciliação. Ele se formou também. E aí ele fala que existem coisas concretas que dá para colocar, que o Big Bang também foi formado por Deus. Porque de onde veio o fogo? E aí ele está colocando coisas que explicam a explosão, a forma, enfim. Então, assim, eu acho que é um papo interessante que as pessoas vão continuar tentando igualar. É a ciência e tem várias perspectivas nesse sentido, e eu acho válido pensar, porque você, pelo menos, é um esforço de dizer assim, olha só, eu estou tentando olhar, mas eu estou olhando a partir da perspectiva bíblica. Eu só não posso pegar a Bíblia e tentar moldar a ciência. Você tem que olhar a ciência e pensar, em que sentido eu posso olhar para a ciência a partir do olhar escriturístico, um olhar bíblico de fora para dentro. Então, por isso que eu digo, é mais teológico do que científico. Se a ciência está preocupada com o fato. Mas aí, eu como biblicista, mas não como teólogo também, mas como cristão. Mas como cristão, eu devo olhar para o de fora a partir da minha cosmovisão. Por isso que é cosmovisão. Então, tem muitos, a ABC2, por exemplo, a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, tem esse esforço, a gente tem o falecido Adalto Lourenço agora, mas tem o Marcos Severino, tem vários cientistas mesmo que trabalham com esse esforço de tentar dizer que a ciência não contradiz a Bíblia. Mas voltando para cá, que é a justificação do papo, eu entrar em ciência, eu já fui falar de Bagdá. Mas ele diz, mas o Paulo diz, pois que diz a Escritura, ela é a nossa única regra de fé e prática. Aí ele diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então ele estabelece que o motivo de por que Abraão foi justificado é pela fé. Ele creu. E aí você pode pensar, mas crer é uma coisa e fé. Crer tem a conexão com fé? Sim, porque aqui é uma tradução, a gente tem em português. Mas no grego é muito fácil perceber isso, porque o radical é o mesmo. Pisteuo é o verbo crer, de fato, do grego. Mas pistis é o substantivo fé. Então, pistis e pisteuo, que é o verbo. Então, pisteuo é o ato de ter pistis. Então, está relacionado. Só que no português essa relação não existe intrinsecamente. Então, a gente precisa, pelo menos, olhar um pouco mais para o grego para poder ver essa conexão mais clara. Mas crer é o ato de ter fé. É o ato de ter fé. Então, ele creu em Deus, ele teve fé em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E aí tem algumas coisas que a gente precisa observar. A imputação é um termo interessante. Imputar é considerar. E aí a gente volta para o que é justificação. A gente já viu em aulas anteriores que a justificação
ela envolve uma declaração da parte de Deus. Então, a imputação é Deus, a partir de agora, considerar, e a Carolina até coloca no trecho mesmo, no comentário, justamente essa palavra, considerar. Deus agora considera nós justos. Então, ele, no primeiro momento, ele vai perdoar os nossos pecados, nós somos pecadores, né? Somos pecadores, e aí ele perdoa os nossos pecados no momento em que ele imputa essa justiça. Então, ele imputa a justiça. Nesse capítulo, ele não vai falar disso ainda, mas eu vou adiantar que ele imputa a justiça, mas a justiça de quem está sendo imputada? Porque eu sou pecador, então eu mereço a punição. Então, o justo é o quê? É eu ser condenado, é eu ser punido, eu passar uma eternidade no inferno por ter ofendido ao Deus justo e santo. A minha condenação ela é justa. Mas Deus vai lá e coloca a justiça em mim. Mas a gente vai ver em capítulos posteriores, nesse capítulo não vai tratar disso. Mas a gente vai descobrir no capítulo 5, que é o posterior, que essa justiça é a justiça de Cristo. Então Cristo fez um ato de justiça tão sublime ao morrer na cruz por nós, que ele obteve justiça para nós. Então ele sendo justo, a justiça dele é colocada em nós. A gente não fala que o Cristo na cruz recebe a culpa do pecado nosso, ele foi ferido pelas nossas transgressões. As nossas transgressões, os nossos pecados estavam sobre ele. Ou seja, Cristo também recebeu uma imputação, foi considerado. Então, o nosso pecado foi imputado em Jesus. Literalmente uma troca. Então, Jesus está aqui, o pecado nosso é imputado, ele é considerado pecador agora. Ele se fez o maior dos pecadores, porque foi considerado pecador pelos pecados do seu povo. Ele está aqui. Só que aí, por causa do ato de justiça de Jesus, de ter recebido o nosso pecado, a culpa do nosso pecado, agora, na justificação, a justiça de Cristo é imputada a nós. Percebam que agora eu sou considerado justo. Então, a justificação é o ato de Deus nos considerar justos. E isso só acontece por causa da fé. E a gente vai olhar, por exemplo, esse trecho que Paulo está citando em Gênesis 15, verso 6. Não dá para a gente ler. Mas, se vocês olharem, ali naquele trecho, o Senhor está dando uma promessa para Abraão. Deus está fazendo uma promessa para Abraão, e ele crê no que Deus fala. Só que você vai pensar, inclusive, o Calvino vai tentar colocar isso embaixo, vai dizer, mas Abraão não creu em Cristo propriamente dito. Mas é um engano porque se você observar, na carta aos Gálatas, Paulo vai utilizar justamente o trecho de Abraão para se referir a Jesus. Então, o que ele diz? Da tua descendência abençoarei todas as famílias da terra. Todas as nações da terra seriam abençoadas por meio da descendência de Abraão, por meio de um descendente de Abraão. E esse descendente, nós sabemos com muita clareza, que é Jesus. Então, quando Abraão crê que um descendente dele abençoaria todas as famílias, todas as nações da terra, ele estava crendo também na promessa messiânica de Cristo. Então, Abraão foi justificado por crer em Cristo. A diferença é que ele creu no Cristo que ainda viria. Nós cremos no Cristo que já veio. Então, quando ele, no versículo 4, coloca: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. A gente pensa, hoje em dia, é tão deturpado as palavras, que duas palavrinhas são deturpadas. Ele não fala nenhuma delas aqui, mas eu citaria as duas. A palavra favor, normalmente a gente pensa como sendo a mesma coisa que troca, mas não é. A palavra favor, ela já... E aí, graça vai ter um outro sentido para nós, porque a gente fala, graça é favor imerecido. Mas se é merecido, não é favor. Porque favor, ele já pressupõe que você está fazendo algo por dádiva. Favor já é uma dádiva. Ok? Thank you. Favor já é uma dádiva. Então, favor imerecido já pressupõe que é algo totalmente gratuito. É uma ênfase. É uma ênfase nessa gratuidade. Porque o favor, ele é algo que você faz livre e espontaneamente. Você pode decidir ou não fazer um favor. E alguém que fica chateado porque você não fez um favor, ela não pressupõe o que é o favor. Mas eu queria, mas é um favor, eu posso fazer ou não. Agora, uma dívida é outra coisa. Uma dívida, eu preciso fazer, porque eu tenho um débito. Há algo que precisa ser sanado, há algo que precisa estar negativo, então negativo eu preciso colocar o valor positivo para zerar. E aí quita. Isso é a dívida. Mas o favor é o quê? É eu acrescentar. Eu acrescento, mas eu não preciso acrescentar. Não tenho débito para precisar acrescentar. Mas fulano me fez um favor.
Nenhum. Tá. E a gente, como pecadores, somos devedores uns dos outros. E por isso fazemos, entre aspas, favores. Mas Deus não é devedor de ninguém. Logo, Ele não precisa fazer nada. Porque tudo lhe pertence. Jó, em determinada feita, ele estava questionando. Ele pensava, puxa, por que isso está acontecendo comigo? Se eu me apresentasse diante de Deus, eu julgaria a minha causa. Jó diz. Aí Deus aparece para Jó. Aí Jó, agora eu me quebrei. Calma. Aí aparece lá, aí Deus começa a fazer perguntas para Jó, perguntas retóricas que Jó não sabe responder. E aí chega um momento, nos capítulos finais, eu não vou lembrar agora, acho que foi o 45, 42 é o último. 37, se não me engano, mas talvez esteja errado, mas depois eu vejo. No 37 para mim, Deus faz uma pergunta para Jó. Jó, então, quem foi que me deu alguma coisa? Isso até Paulo usa no capítulo 11 de Romanos para se referir. Jó, quem foi que me deu alguma coisa para que eu tenha que devolver? Tudo debaixo do céu não pertence. Eu não preciso devolver nada para ninguém, porque nada pertence a ninguém, tudo é meu. Como eu tenho que devolver? Como é que eu... mas Deus tirou de Jó. O próprio Jó diz no começo, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo pertence a Ele. Ele não me deve nada. Se Ele me der, Ele é maravilhoso e grandioso. Se Ele não me der, Ele é maravilhoso e grandioso. Melhor ainda, se Ele me tirar, Ele também é maravilhoso e grandioso. Então, não é sobre méritos, é sobre o favor de Deus. Então, se eu trabalhei por aquilo, se foi por obras, logo é mérito. Mas, se eu não trabalhei, logo é um favor, é merecido, é graça. Aí o versículo 5 diz: mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, sua fé é creditada por justiça. Então, ele estabeleceu aqui essa comparação, né? Então ele diz: se eu trabalhei, se eu fiz obras, se eu fiz foi meu esforço que me tornou justo, logo é mérito meu. E com Abraão eu poderia me orgulhar. Com Abraão não precisa ter que se orgulhar. Vocês entenderam? Mas, qual é o ponto nosso? Mas ao que não trabalha, isso não significa que não vai fazer obras depois da salvação, mas significa que não foi um esforço dele que o tornou justo. Porém, crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada com justiça. E aí a gente entende essa lista. Então, a fé é que é o motivo da justificação. Então, o crer. Aí você vai dizer, então, só tem uma coisa de que eu possa me orgulhar da minha fé. Aí é que se engana. E é um dos pontos que muita gente vai se perder nessa caminhada da justificação pela fé. Porque quando a gente volta para o capítulo 1 de Romanos... Licença. Viu hoje à noite, que eu tenho pregador de fora, me vai um instante, viu? Vou ficar de olho, viu? Quando ele diz a sua fé lhe é acreditada por justiça, ele está considerando algo que ele já disse no capítulo 1. No capítulo 1 ele fala o seguinte, capítulo 1, versículo 8, ele agradece. Agradeço a Deus por causa da fé de vocês, porque ela é anunciada em todo o mundo. Paulo está agradecendo pela fé deles. E aí, se você olhar até o comentário, mas não precisa diretamente, ele está olhando dizendo assim, eu agradeço pela fé deles, por quê? Porque não vem deles. Quando a gente se coloca dentro de Deus e agradece por algo, esse algo, a gente já está reconhecendo que não vem de nós. Então eu digo para Deus, Senhor, eu te agradeço por isso. O momento em que eu agradeço é um ato de quê? De dizer, não vem de mim. Então, é um ato extremamente de gratidão. O ato de gratidão, ele é um reconhecimento da graça. Eu não posso agradecer por algo que eu considero que eu fiz. Seria um contrassenso. Eu que fiz, mas eu agradeço a Deus. Só para criar tabela. Mas Paulo, quando ele agradece, está dizendo, olha, eu agradeço pela fé, porque a fé não vem de vocês, a fé é dom. Então, quando a fé é acreditada com justiça, a fé vem do próprio Deus. A gente vê isso mais tarde na capa de hoje, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Então, essa fé que vem, que é algo que é gerado pelo próprio Deus nesse momento de regeneração, ela nos é acreditada como justiça. Aumentou, né? Era 3 minutos. Falta 3 minutos. Foi mal. O João aumentou 2 minutos. Mas vejam só. Aí no versículo 5, é isso que ele coloca. Então a fé é um dom.
Então, aí você pode pensar, então a minha fé eu conquistei. Mas até a fé, ela é um dom. Por isso que ele não trata de questões a mais. Então, ele fala das obras, mas a própria fé é um dom de Deus, conforme o próprio texto vai nos dizer, e ele vai estender isso lá no final, no 12, no 10, no 12. Só que aí no versículo 6, ele vai citar uma outra figura do Antigo Testamento. Ele diz assim: e é assim que também Davi pronuncia a bênção sobre o homem a quem atribui justiça, independente das obras, dizendo: bem-aventurados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado, no versículo 8, bem-aventurado é o homem em quem o Senhor não atribuirá pecado. E aí ele está citando Davi, mas Davi no Salmo 32, versículo 1 e 2, e que Davi está falando literalmente isso: feliz é o homem cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado é o homem que o Senhor jamais atribuirá pecado. Por que ele está dizendo isso? Jamais. Olha o termo que Davi está utilizando. Jamais atribuirá pecado. Porque uma vez que nós somos justificados, esse processo é um processo totalmente caminhando para o seu final. Então daqui ele vai encaminhar para cá. A gente vai ver no capítulo 8 de Romanos, versículo 30, que uma vez predestinado ao momento inicial, ele será chamado. Uma vez chamado, ele será justificado. E uma vez justificado, ele vai passar por todo o caminho até que chegue aqui. Não é um caminho que há retorno, é um caminho que ele vai seguir em direção. Se houve uma falha nesse processo, a falha foi na percepção do processo. A gente achava que estava ali, mas não estava. Ou seja, ninguém chega aqui para voltar. E a gente vai descobrir mais para frente, justamente porque o preço que foi pago foi muito alto para perder no meio do caminho. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. A gente vai ver isso melhor no capítulo 5. Jesus não morreu em vão. Ele morreu para salvar e salvará. E tem salvado e continuará salvando até que o número dos eleitos se cumpra. Então, quando Davi diz: o Senhor jamais atribuirá pecado, ele está dizendo: aquele que foi justificado, ele não mais será condenado. E aí você olha e diz: que interessante. Mas uma coisa que Davi não menciona aqui nesse trecho, que é justamente o trecho final, que ele não colocou, ainda no versículo 2, do Salmo 32, versículo 2. Diz assim, e em cujo espírito não há dolo. Esse em cujo espírito não há dolo, ele está falando justamente de uma obra interior. Ou seja, por que ele tirou esse trecho? Por que Paulo não citou esse pedaço? Porque esse pedaço não está mais tratando de justificação. Justificação é Deus considerar cada um de nós justos por meio da fé que é o dom de Deus. Mas não haver dolo no meu espírito já é uma obra de santificação. É Deus tirar a culpabilidade não, mas o próprio pecado, o dolo do pecado do nosso interior. Então, Paulo não está tratando ainda de santificação, mas a gente entende que a santificação é o caminho natural, ou seja, alguém que não se santifica, que não caminha em processo de santificação, ela nunca passou pelos anteriores. Ou seja, eu preciso olhar para cá como um caminho de continuidade. Ou seja, se eu acredito estar aqui, mas os elementos daqui não me parecem verdadeiros na minha vida, logo, tudo o anterior pode não ser verdadeiro. Então, um eleito vai chegar no caminho da santificação, um justificado vai chegar no momento de santificação. São caminhos processuais. Então, ele encerra, e eu vou encerrar só lendo no mesmo texto: esta bênção, pois, é pronunciada exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos: a fé foi imputada para a justiça. Verso 10, como pois lhe foi imputada, estando já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircuncisos. Então, aqui está usando a circuncisão como elemento da lei, porque a circuncisão é o sinal inicial daquele que quer se tornar judeu. Então, ele está lidando isso com toda a lei. Então, ele já estava praticando a lei, ele estava debaixo da lei quando ele começou, quando ele creu em Deus? Não. Então, ele está colocando que tanto circuncisos quanto incircuncisos, tanto judeus como gentios, tanto aqueles que fazem parte da descendência de Abraão, como aqueles que não fazem parte da descendência de Abraão, podem ser alcançados por essa graça, porque não tem a ver com sangue, não tem a ver com o que eu fiz ou com o que eu faço, tem a ver com o que Cristo fez. Então, eu sou justificado unicamente pela fé, que é um dom de Deus. Então, é basicamente esse o elemento, essa questão toda, e é isso.